Brau e disparou palavras muito fortes e trouxe detalhes desse negócio da soltura do secretário de Transportes de São Paulo. E olha, Cajuru acusou forte, garantiu ter provas, coisas seríssimas, e vimos a marca, inclusive, Jovem Pan, sustentando o espaço para isso. Até que ponto a Jovem Pan tem cacife para aguentar a pressão, até se calar e não falar mais nada, não agir dessa forma como está agindo? Olha, mas inclusive, não se sabe até que ponto, mas é fácil perceber o silêncio. Mas de outros grandes veículos que não comentam nada. O que Cajuru disse ali, que foi de uma gravidade tremenda, de tal modo que eu não posso nem pensar em relatar aqui, e você sabe por quê, porque estamos nesse tempo muito estranho, mas o fato é que Cajuru, como foi relatado na Jovem Pan, revelou bombas sobre a questão da soltura do ex-secretário de Transportes do Estado de São Paulo. Fora isso, gente, olha só, nas redes sociais entrou um outro vucu-vucu no pedaço. Muito preocupante. Caminhoneiros estariam revoltados com essa e outras situações em nosso país. Depois de todo o impacto que aquelas paralisações tiveram no Brasil recentemente, eles conheceram definitivamente a força que tem e há ruídos de que nesse meio estariam acontecendo movimentações para sacudir o Brasil. Pelo menos já apareceram opiniões, discussões e a questão é diferente do que vimos em um passado recente sobre respeito à classe, frete e combustível, como foi em evidência nas outras manifestações. Agora, o que movimenta a roda seria a indignação com um país onde estamos vendo as tentativas do povo brasileiro em fazer o Brasil dar certo e a resistência de todas as forças que impedem este avanço. Cajuru disse, inclusive, que pode ser candidato à presidência do Senado e garantiu que no dia seguinte ele desengaveta muitas coisas por ali. O presidente Jair Bolsonaro promulgou o Acordo de Livre Comércio Automotivo assinado com o governo do Paraguai em fevereiro deste ano. O decreto sobre a execução e cumprimento do acordo foi publicado no Diário Oficial da União já. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República disse que o objetivo do documento é facilitar o comércio e a cooperação aduaneira entre os dois países, em especial para os produtos automotivos. Pelo acordo, as peças e os veículos vendidos pelos dois países terão tarifas mínimas ou zeradas, mas o intervalo para o livre comércio variará entre os dois países. Os produtos automotivos paraguaios, peças e veículos terão livre comércio imediato no Brasil. Os produtos brasileiros, no entanto, serão taxados com até 2% no Paraguai. As tarifas cairão gradualmente por meio da aplicação de margens de preferências até a liberação total do comércio agora em 2022 já. Em 2019, o Brasil exportou 415 milhões de dólares para o Paraguai e importou menos 235 milhões de dólares em produtos automotivos. O Brasil já assinou acordos semelhantes com a Argentina no ano passado e o Uruguai ainda em 2015. Quantos acordos em pouco mais de um ano e meio de governo Bolsonaro, hein? Já fechou aí muitos acordos. Certamente vem disso a certeza de que o Brasil poderá sair da crise deixando a poeira para trás, com muito menos perdas do que outros países. E depois do presidente Jair Bolsonaro se recuperar, sua esposa Michele estar em plena recuperação, agora a notícia de que o deputado Eduardo Bolsonaro teve sua esposa, a Heloísa Bolsonaro, também com Covid-19. Segundo informações, ela já está recuperada. Detalhe, a Heloísa está grávida de 5 meses da primeira filha do casal, portanto, foi um susto. E ela precisou ficar internada, mas já está em casa. O deputado Eduardo Bolsonaro esteve nesse tempo em alerta e certamente agora está dando graças a Deus pela recuperação da esposa e da primeira filha do casal. O presidente Bolsonaro e as eleições municipais. E afinal, quando saberemos oficialmente quem serão os candidatos em nossos municípios? Antes de saber o posicionamento do presidente Bolsonaro no primeiro turno das eleições municipais, é importante saber como está definido o calendário eleitoral depois de todas as mudanças provocadas pela pandemia. Então,
Preste atenção. 11 de agosto, prazo limite para emissoras de rádio e TV transmitirem programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. Desde 11 de agosto, quem estiver no ar ainda definitivamente não poderá ser mais candidato. 31 de agosto a 16 de setembro, nos municípios, políticos, lideranças correndo de um lado para o outro. Bem, estamos em tempo de pandemia, talvez isso não ocorra, talvez seja muito mais mesmo, no WhatsApp, pelas redes sociais, as conversas privadas, enfim. Período para a realização de convenções partidárias, para definir coligações e escolha dos candidatos que disputarão as eleições. E neste ano, as convenções poderão ser realizadas virtualmente por conta da pandemia. Então, este é o prazo daquilo que, em outros anos, era um tempo recheado de reuniões interpartidos, lideranças e todas as negociações para finalmente definir cabeças de chapa, vices, candidatos a vereador, enfim. Sempre foi de praxe, inclusive, os partidos utilizarem um outro prazo, que ainda é possível apresentar ou trocar candidato, que neste ano vai até 26 de setembro. 26 de setembro é o último dia para registrar candidaturas e primeiro dia para a Justiça Eleitoral convocar partidos e emissoras de rádio e TV para elaborar um plano de mídia. A forma da distribuição, da entrega da mídia, o material, enfim, da propaganda eleitoral das eleições deste ano. No dia 27 de setembro, então, tem início a propaganda eleitoral, inclusive na internet. E então, em 15 de novembro, o primeiro turno das eleições municipais. 15 de novembro. Em anos anteriores, 3, 4 de outubro, agora 15 de novembro. E 29 de novembro, então, teremos o segundo turno das eleições municipais, um período bem curto, o espaço de tempo entre o primeiro e o segundo turno. Então, dia 29 de novembro, o segundo turno das eleições municipais. E ainda antes de saber mais sobre o posicionamento do presidente Bolsonaro no primeiro turno, é importante saber que as eleições de 2020 não contarão mais com outro incentivo, um incentivo que as legendas tinham para se associarem umas às outras. As coligações em eleições proporcionais que selecionam os vereadores, gente. Até o pleito anterior, partidos podiam se unir para terem mais chances de atingir o quociente eleitoral, o número formado pelo total de votos válidos dividido pela quantidade de cadeiras na Câmara Municipal de cada município, que define então quais partidos terão direito a alguma vaga. Apenas partidos que atingem essa cota conseguem eleger vereadores. Sem coligações em eleições proporcionais para vereador, os candidatos pequenos que dependem dos puxadores de voto só vão se beneficiar se o puxador de votos for de seu partido. É uma mudança significativa. Para prefeito, continua sendo possível a formação de coligações. Agora vimos que inicialmente havia expectativa em relação à Aliança pelo Brasil, o novo partido do presidente Jair Bolsonaro. Expectativa que haveria tempo hábil para organizar o partido, registrá-lo e participar das eleições deste ano. Ocorre que, além das dificuldades burocráticas imensas, veio então a pandemia e inviabilizou tudo. Sem partido e sem candidatos, que o presidente Jair Bolsonaro poderia chamar de seus candidatos, seu candidato do seu partido, o presidente anunciou ou confirmou agora que não participará ou emitirá apoio formal no primeiro turno das eleições deste ano. Em sua conta oficial no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro disse que não pretende se envolver na disputa em primeiro turno das eleições municipais. Ele postou: "Não pretendo participar das eleições municipais no primeiro turno." Na publicação, o presidente disse que esse assunto foi pauta, inclusive, de um café da manhã com o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo.
Essa hipótese já havia sido divulgada por ele ainda em março deste ano. No dia 6 de março, a imprensa ficou sabendo por ele, quando ele negou que iria apoiar candidaturas no primeiro turno nas eleições municipais. Pretendo não participar no primeiro turno de qualquer candidatura entre os quase 6 mil municípios do Brasil, afirmou o presidente. Na oportunidade, informalmente, ele disse: no tocante a vereador, eu tenho um amigo ou outro por aí, vou dar uma força para eles nisso aí, disse. Agora, ele não explicou de que forma, como isso aconteceria. Essa sinalização preserva a figura institucional do presidente, bem como o fato de não ter partido. Ele não ter partido, ele está sem partido no momento, o que coloca ele em situação onde as definições mais importantes ficam mesmo para o segundo turno, onde, se oferecer um apoio no segundo turno, ele já teria um desgaste muito menor, já que o número de candidatos por município fica limitado apenas aos dois favoritos, né, do primeiro turno, em um cenário ideológico bem mais definido, a questão da esquerda, da direita. Isso não impede, é claro, que para onde seus apoiadores levarem a força de apoio, não fique subentendido que o candidato também seja ou não seja também o preferido do presidente, sem que ele manifeste propriamente ou abertamente o apoio. Isso no primeiro turno, né? Então está aí, o presidente oficialmente não participa com apoio no primeiro turno das eleições de 2020. E nos municípios, a movimentação final real, onde os candidatos realmente serão definidos, embora já tenha alguns se posicionando como pré-candidatos, como candidatos, o posicionamento final dos partidos, das coligações, de 31 de agosto a 16 de setembro. E a partir do dia 27 de setembro, saberemos oficialmente, com registro já, quem são os candidatos em cada município do Brasil, para logo em seguida começar a propaganda eleitoral no rádio e na televisão e também na internet. E hoje, novamente, reforçamos nosso pedido. Tenho algo muito sério a dizer, gente. A internet, as mídias sociais passam por momentos estranhos, difíceis. Contas estão sendo censuradas por motivos não muito claros. Antes que decidam censurar o Foco do Brasil, peço que você se dirija agora ao nosso segundo canal, como muitos já fizeram e estão fazendo, e você vai fazer agora, o JB News, pois continuaremos nosso trabalho por lá, caso o Foco do Brasil seja censurado. Então, se dirija para lá nesse exato momento, inscreva-se, ative o sininho de notificações, é muito importante. O link está aí embaixo na descrição ou clique aqui nessa bolinha que está no vídeo. Contamos com sua inscrição, com seu apoio, esperamos você lá. E que Deus abençoe a você e a sua família.